Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso programa, nesse canal oficial da Igreja Cristã Maranata, cujo título é O Chamado do Servo. Estamos à mesa aqui com alguns pastores, à minha esquerda aqui, pastor Elcio, A paz do Senhor para todos. É uma alegria estar aqui discorrendo sobre a palavra de Deus. pastor Miguel A paz do Senhor. e pastor Evaldo, né, que nos dá alegria de estar conosco aqui, veio lá de Januária, A paz do norte de Senhor. Minas, né? A Seja paz do bem-vindo, Senhor a pastor todos. Evaldo. Amém. O tema de hoje do nosso programa é a mulher cananeia. E o texto que nós vamos deixar aqui para a nossa meditação está em Mateus 15, 21, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E Jesus, chegando ali, ele foi procurado por uma mulher que a palavra chama de cananeia, né? Que é uma mulher grega de nascença, e que foi aos pés do Senhor e Jesus a recebeu e atendeu ao seu clamor. Pastor Miguel, no contexto doutrinário do chamado do servo, do ato, do processo, né, o que é que a Bíblia nos revela sobre esta mulher? O que é que nós podemos aprender e tirar de proveito para a nossa vida espiritual? Pastor Kleber, esse exemplo dessa mulher para aplicar a doutrina da salvação, nós entendemos que a eleição que ela teve de Deus, soberania de Deus da eternidade, se cumpre porque, se formos olhar, Tiro e Sidom estava fora do território de Israel. E Jesus mesmo falou que veio para as ovelhas perdidas de Israel. Mas Jesus, como autor da vida, cumprindo o projeto do Pai de salvação, ele se estendeu, porque Tiro e Sidom estão bem mais ao norte. No Líbano hoje, né? Seria o Líbano. É naquela região mais próxima ali. E havia um juízo sobre Tiro e Sidom, que está no livro de Ezequiel, de Isaías mesmo, como se o juízo, a salvação não alcançaria. Mas Jesus, o autor da vida eterna, ele foi até Tiro e Sidom, e ali aquela mulher recebeu o chamado. Quando ela vê que Jesus está aproximando, a palavra tem elementos proféticos da doutrina de salvação. A primeira coisa que aconteceu: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ali ela chamou Jesus como a profecia da salvação, porque ele poderia dar para ela a necessidade. Ela tinha uma grande necessidade na sua família. E quando ela fala Senhor, filho de Davi, Jesus é que, lá no Apocalipse fala, a chave de Davi, ele que tem a chave, ele abre. Então ele se direcionou com seus discípulos para Tiro e Sidom, onde aquela mulher eleita pelo Pai na eternidade, na soberania de Deus, agora recebeu o chamado de Jesus. Ela teve uma experiência com Jesus. E outro elemento profético, ela chegou a Jesus e o adorou, porque ela creu que ele era o Salvador, ele era o único que poderia resolver o problema dela, que era gravíssimo. E Jesus percebe que a fé que ela teve de saber que o Salvador estava chegando ali, e ela creu nele de tal maneira que recebeu o chamado, e quando ela coloca a sua vida para que ele pudesse resolver o problema, confiou nele. Jesus chega e fala: ó mulher, grande é a tua fé. E ela se coloca humildemente diante do Senhor, porque ela recebeu um chamado que até então os discípulos a rejeitaram, mas Jesus a acolheu, porque Jesus foi, rompeu os limites de Israel, que a salvação era só para Israel, mas agora abriu
a chave de Davi, a porta. Ele, como porta da salvação, abriria a salvação para todos que crescem nele. E as migalhas que ela fala que ela se alimentava tem outro elemento profético. Porque tudo que sai de Jesus é bênção. E ela pegou aquele momento ali para receber uma bênção que Glória só a Deus. ele poderia resolver. Glória a Jesus. Sim, fazendo um resumo, né, um breve resumo, Jesus estava à mesa com os discípulos e ela pediu um pedaço de pão, né? E Jesus disse que não se devia dar do pão aos cachorrinhos. E ela se apresenta como: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então ela teve humildade, né, para entender o seu tamanho e entender também que o pão, qualquer porção de pão, porque Jesus é o pão da vida, e qualquer porção de pão, ainda que seja uma migalha, é maior do que qualquer coisa nessa vida, do que qualquer valor, né? E ela foi pedir a Jesus uma bênção que ela não encontrou no meio que ela vivia, porque era o paganismo, né? Então era uma nação politeísta, muitos deuses, e ninguém resolvia o seu problema. E a luta dela era familiar. Ela tinha um problema gravíssimo na família e estava, a palavra usa uma expressão muito curiosa, né? Estava miseravelmente possessa, né? Uma luta muito difícil. Mas, para você que nos ouve, nós sabemos de uma coisa: o Senhor Jesus é poderoso para resolver qualquer problema que o homem tenha, desde que ele busque, como o pastor Miguel colocou muito bem aqui, né? Grande é a tua fé. Então, e onde que ela encontrou a fé? Quando ela leu a Bíblia, ou ouviu falar que Jesus era da descendência de Davi e o chamou de filho de Davi, né? E aqui está o segredo, né? Você lê a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Você lê a Bíblia e você se apropria da fé. E agora você usa essa fé para se apropriar de um milagre, de uma bênção, né? De algo maravilhoso que Deus pode nos fazer. Glória a Deus por isso, Glória a pastor Deus. Miguel. Pastor Elcio, no contexto histórico, o que é que a Bíblia nos mostra sobre essa mulher? Bom, pastor Kleber, primeiramente ela era uma mulher grega, né? Ciro-fenícia de nação. Mas interessante que ela vivia entre os cananeus ali, que eram pagãos e serviam a muitos deuses. Mas interessante que a maneira, até o pastor Miguel citou, né, a expressão que ela usou, Senhor, filho de Davi. Quando ela usa essa expressão, filho de Davi, ela estava se referindo ao rei. E nós encontramos muitas passagens na Bíblia, era um costume até do passado, quando as pessoas estavam muito necessitadas, às vezes não tinham solução da parte nenhuma, elas recorriam ao rei. Última instância. Era a última instância. E interessante que ela foi ao rei, ela se refere a Jesus como filho de Davi, então ela buscou o rei. Então eu quero a solução do rei para a minha vida, a solução do rei para a minha vida. E um outro aspecto interessante é que ela era estrangeira. E por ser estrangeira, os discípulos, eles entendiam que ela não tinha o direito da salvação. Então, quando ela veio gritando atrás de Jesus, você não, despede-a. Por que esse detalhe é interessante? Porque há muitas pessoas, às vezes até dentro das igrejas, que elas acham o seguinte, que algumas pessoas não têm direito à salvação. Às vezes pela vida complicada, pelos problemas que a pessoa tem, não, fulano não tem direito à salvação. Mas este julgamento, ele não é da parte do homem. Este julgamento é da parte de Deus. Glória a Deus. Então, é Deus quem elege, é Deus quem chama. Então,
Então, é da parte de Deus. É da parte de Deus e não é da parte do homem. Então, apesar de... Nós encontramos muito desses detalhes. Cornélio, por exemplo. Pedro, ele tinha uma resistência muito grande de anunciar a palavra, né, a um romano. E foi necessário o Espírito Santo trabalhar com Pedro para quebrar aquela resistência. Então, ela era estrangeira, então ficou claro aqui que os discípulos, né, entendiam, despede-a, não tem direito à bênção, mas o Senhor tinha a bênção para ela. Jesus veio inicialmente para os que eram seus, né, para Israel, mas a bênção se estendeu também para os gentios. E esta mulher é profética, nós somos ela, né? Não tínhamos direito à salvação, não tínhamos direito à bênção, mas alcançamos a bênção por misericórdia. Nós observamos aqui que quando quem nos ouve, nos assiste aqui, quando você for à igreja, faça como essa mulher. Ela procurou Jesus na igreja, né? Ela não foi... Se ela fosse procurar ajuda de homens, quem que eram os homens que mandaram despedi-la? Os próprios discípulos, ou seja, os apóstolos. Ó, despede, ela te incomoda, né? Então, nós aprendemos na obra de Deus que o único que pode nos socorrer é o Senhor, né? E os homens não podem fazer nada. O que nós podemos fazer é ensinar a palavra, é lutar pela nossa salvação também, né? Porque é Deus quem elege, é Deus quem chama, é Deus quem sustenta no caminho, que mostra o caminho, né? E que nos agracia com experiência tão maravilhosa, né? Conforme nós vamos ver aqui com o pastor Evaldo, o milagre que Deus fez na vida daquela mulher, né? Vai em paz e como tu pediste, né? Te seja feito. Então ela recebeu uma resposta positiva, maravilhosa e a gente fica pensando, né? Quando alguém como ela, que já tinha perdido a esperança em todas as instâncias anteriores, mas ela não perdeu a esperança naquele que pode, né? Glória a Deus por isso. Exatamente. Sim, pastor Evaldo. Profeticamente, nós vemos aqui um fato extraordinário, né, na vida daquela mulher chamada Cananeia. É interessante que ela foi a primeira mulher, né, resgatada ali pelo Senhor. Como já foi dito aqui pelos companheiros, ela não tinha direito nenhum à salvação. Era gentílica, né, era estrangeira, mas Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus não o reconheceram. Agora, essa mulher cananeia, sendo ela gentílica, ela simboliza a igreja fiel dessa última hora, que também não tinha direito nenhum à salvação. Aquela mulher não era judia de nascimento, mas a igreja fiel, ela recebe a bênção do Senhor, ela recebe a graça do Senhor, porque ela entende o projeto do Senhor Jesus, ela aceita a sua salvação. E Jesus deixa isso claro, né? Em João, capítulo 1, versículo 11, ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Outra coisa muito importante, não é? No aspecto profético na vida daquela mulher, é que aquela mulher, ela invoca ao Senhor Jesus quando ela diz assim: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Então ali ela enxerga Jesus como um rei. Glória a Deus. Como foi dito aqui, as causas que não tinham solução alguma, em última instância, elas eram levadas aos reis. Era eles quem decidiam, não é? A palavra final. Então, profeticamente, quando ela clama pelo Senhor Jesus aqui, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ela está enxergando a Jesus como rei. Ela está invocando o milagre naquele que tudo pode, porque o Senhor Jesus é Senhor de todas as coisas. E nesse fato aqui nós nos lembramos do cego de Bartimeu, né? Quando ele também clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego, ele enxergou algo que ninguém estava vendo. E ele foi abençoado.
E outra coisa interessante é o seguinte: ela descobriu aquilo que nem os discípulos enxergaram, porque eles disseram assim: ó, despede, despede. Mas profeticamente, o milagre do Senhor, ele não passa pelos sentimentos humanos. Isso mesmo. O milagre do Senhor, ele não vem pelos valores dessa vida, pelos juízos que o homem, na sua razão, ele quer determinar. Mas Deus é Senhor de todas as coisas. E o Senhor opera segundo o momento dele, o propósito dele e na maneira que ele quer. E ela diz assim: mas, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. O que é uma migalha? A migalha não é outra coisa senão um pedaço de um pão que foi partido. E por ser migalha, não deixou de ser pão. Glória a Deus. Jesus opera a sua bênção de Glória a forma Deus. completa na vida do homem. Então, quando Jesus olha para ela e ela faz essa expressão, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Ele se vê tocado, ele diz assim, exclamando: ó mulher, grande é a tua fé. Porque ela enxergou nela a fé que transcende o homem. E o chamado, o profético de Deus na vida do homem não é outra coisa senão a fé genuína que vem da eternidade, passa pelo coração do homem e se transforma num veículo que leva o homem para perto de Deus. Então Jesus enxergou isso nela. Apesar de ser migalha que ela desejava, a sua fé era enorme, a sua fé era grande. E ela reconheceu ali que Jesus podia transformar a sua vida. E aquilo moveu o coração de Jesus. Ele diz: olha, seja feito como tu desejas. Porque a fé que nasce no coração do homem, ela move o coração de Deus. E Jesus então diz: seja feita como tu desejas. E naquela hora, a filha daquela mulher foi liberta. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Mas Senhor. Pastor Evaldo, você falou uma coisa interessante, mas há uma coisa fundamental em tudo isso, que é o pão. O pão, ele representa a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, o que nós queremos deixar até para todos aqui é o seguinte: é o poder da palavra de Deus, Glória a o Deus. poder da palavra de Jesus. Então, o que Jesus ele servia para os filhos, né, era exatamente a sua palavra, é o pão. O pão da vida. E interessante que aquela mulher falou assim: Senhor, uma migalha basta. Eu me lembrei até do centurião, falou assim: dize uma palavra e o meu servo será curado. Então, a mínima palavra de Jesus É suficiente. é suficiente para mudar toda a nossa vida, como foi daquela mulher. Então, ela pediu a migalha e Jesus falou assim: vá em paz, seja como tu desejas, a tua filha já está curada. Pronto. Glória a Deus. Foi a palavra, a migalha foi a palavra de Jesus, a palavra de poder que mudou toda a vida daquela mulher. Glória a Deus. E outro detalhe, pastor Elcio, nós estamos falando do chamado dos servos. O encontro com Jesus é o momento em que tudo se transforma ao renovo, ao novo entendimento. E na palavra fala: desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Que hora é esta? O Glória a homem Deus. deixou o tempo dele, da sua razão, creu no Salvador, e quando o Salvador abriu a porta de salvação para ele, fez o chamado, entrar no caminho é essa maravilha de entrar no tempo de Deus. Então, desde aquela hora, a sua filha ficou sã. E a partir dali, caminhar com Jesus é a certeza de receber as bênçãos que só Glória a Ele Jesus. pode dar e passar a ser um servo, porque aí a nossa dívida aumenta muito, porque nós entendemos da sua salvação Glória a e Deus. passamos a desejar servi-lo para pagar a dívida que ele pagou por nós quando morreu na cruz do Calvário. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso tempo já se esgotou, né? Passa muito rápido. Mas gostaríamos de deixar o convite aqui a você que nos assiste para compartilhar a sua experiência quando Deus te chamou também, como tem sido a sua relação com Deus.
para que possa enriquecer não só a nós aqui da mesa, que vamos ler o que você colocar lá, mas oportunamente aquelas que são de significado maior, a gente deve reportar aqui para que todos também possam saber que Deus não operou só no passado, né? Ele operou no passado, opera no presente, e a você que ainda não tem um encontro com o Senhor, Ele quer também operar na sua vida. Nós nos despedimos aqui dos nossos companheiros à mesa aqui, pastor Elcio, pastor Amém. Miguel, pastor Evaldo. E amém. A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor. Continue conosco, né, nos nossos programas, que nossa TV funciona 24 horas por dia. Temos uma grade extensa de programas maravilhosos sobre a palavra de Deus. Assim nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.